Povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 18, vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. E o nosso tema de hoje, legalismo, um caldo mortífero. Nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 15, os versículos 1 a 3, onde a palavra de Deus diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Meus amados, já dizia o grande teólogo Malcolm Smith, o legalismo é um caldo mortífero. Quem dele se nutre, adoece e morre. Na verdade, o legalismo é uma ameaça à igreja, pois dá mais valor à forma do que à essência, mais importância à tradição do que à verdade. O legalismo valoriza mais os ritos religiosos do que o amor. O legalismo veste-se com uma capa de ortodoxia, mas em última análise não é a verdade de Deus que defende, mas seu tradicionalismo conveniente. O legalista é aquele que rotula como infiéis e hereges todos aqueles que discordam da sua posição. O legalista é impiedoso, ele julga maldosamente com seu coração e fere implacavelmente com sua língua e espalha contenda entre os irmãos. Assim é o legalista e este é o resultado do legalismo. Para você ter uma ideia, as maiores batalhas que Jesus travou foram com os fariseus legalistas. Eles acusavam Jesus de quebrar a lei e insurgir-se contra Moisés. Vigiaram os passos do mestre 24 horas. Acusaram-no de amigo dos pecadores, glutão, beberrão e até mesmo de endemoniado. Na mente doentia deles, Jesus quebrava a lei ao curar no dia de sábado, mas não se viam como transgressores da lei quando tramavam a morte de Jesus com requinte de crueldade nesse mesmo dia. Interessante, o legalismo dos fariseus nos dias de Jesus não morreu, ainda está vivo e presente na igreja contemporânea. Ainda é uma ameaça à saúde espiritual do povo de Deus. Aliás, há muitas igrejas enfraquecidas e sem entusiasmo sob o jugo pesado do legalismo. Há muitos cultos sem vida e sem qualquer manifestação de alegria e de poder, enquanto a Escritura diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Mas o legalismo é assim, rouba o gozo, tira a alegria, tira o deleite, rouba e fere de morte a essência. O grande teólogo J.I. Packer, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, diz que não há nada mais solene do que um funeral. E, no entanto, para nossa infelicidade, há cultos que são tão solenes, mas tão solenes que não há neles nenhum sinal de vida. Meus irmãos, precisamos nos acautelar contra o legalismo, e isso por 3 razões. Em primeiro lugar, porque o legalismo dá mais valor à aparência do que ao coração. Eu vou repetir. O legalismo dá mais valor à aparência do que ao coração. Note bem, os fariseus gostavam de tocar trombeta sobre sua santidade. Eles aplaudiam a si mesmo como os campeões da ortodoxia.
Eles eram os separados, os espirituais, os guardiões da fé, mas por trás da máscara de santidade escondiam um coração cheio de ódio e de impureza. Jesus chegou a chamá-los e compará-los a sepulcros caiados, hipócritas e, o que é pior, filhos do diabo. Portanto, precisamos ter cuidado com o legalismo, porque o legalismo é um caldo mortífero. Mas, em segundo lugar, precisamos nos acautelar contra o legalismo, porque o legalismo dá mais valor aos ritos do que às pessoas. Vou repetir, o legalismo dá mais valor aos ritos do que às pessoas. Os legalistas são impiedosos com as pessoas, censuram, rotulam, acusam e condenam implacavelmente. Não são terapeutas da alma, mas flageladores da consciência. Colocam fardos e mais fardos sobre as pessoas. Atravessam mares para fazer um discípulo apenas para torná-lo ainda mais escravo do seu tradicionalismo. Os legalistas trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério e lançaram-na aos pés de Jesus. Eles não estavam interessados na vida espiritual da mulher, nem nos ensinos de Jesus. Queriam apenas servir-se da situação para incriminar Jesus. Os legalistas ainda hoje se importam com as pessoas apenas com suas ideias cheias de preconceito. Elas não estão interessadas em salvá-las, em curá-las. Os legalistas não. Os legalistas não se importam com a alma das pessoas, mas são ágeis em condená-los. Por isso, o legalismo é um caldo mortífero. Mas, em terceiro lugar, precisamos nos acautelar contra o legalismo, porque o legalismo dá mais valor ao tradicionalismo do que à verdade. Eu vou repetir. O legalismo dá mais valor ao tradicionalismo do que à verdade. Precisamos fazer uma distinção entre tradição e tradicionalismo. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram, enquanto que o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Eu vou repetir. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. A tradição, fundamentada na verdade, passa de geração em geração e precisa ser preservada. Mas o tradicionalismo, filho bastardo do legalismo, conspira contra a verdade e perturba a igreja. Que Deus nos livre do legalismo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, vivamos a liberdade em Cristo, vivamos uma vida piedosa, vivamos uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus, mas amando a Deus e o próximo como a si mesmo. Querido irmão, querida irmã, que compõe a família de luz, guarde essas verdades e lembre-se das marcas que identificam a nossa igreja. Nós, a família de luz, somos uma igreja bíblica, uma igreja avivada, uma igreja cativante, uma igreja acolhedora e uma igreja relevante. Que a graça de Deus esteja sobre você hoje e sempre, e até amanhã em o nosso próximo devocional.